E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Epifânio Galan, esse é meu canal Epifanias e estamos aqui na aula 6, né, de um total de 9 aulas do curso de ondulatória. Então, essa aula aqui ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos discutir as qualidades fisiológicas do som. Na segunda parte, as propriedades das ondas sonoras. E na terceira parte, vamos fazer a solução aí de alguns exercícios bastante importantes aí para fixar a teoria. Vamos lá então? Então aqui, ó, partes teóricas, qualidades fisiológicas do som e depois propriedades das ondas sonoras. Nessa aula especificamente, parte 1, vamos discutir as qualidades fisiológicas do som. Então, começamos aqui pela estrutura do aparelho auditivo humano. Claro que essa é uma parte que está muito mais ligada aí à biologia, mas a compreensão geral do aparelho auditivo é legal da gente ter aqui para a gente entender algumas coisas aí que vão acontecer com a nossa orelha, né? No momento em que ela recebe o som até o momento que ela transmite essa mensagem lá para o cérebro, tá? Então, identifique aqui como números de 1 até 9, as partes que para a gente vão ser as partes principais aqui, as partes que mais vão interessar, tá? Então, aqui tem a chamada orelha externa, né? Que acho que vem mais ou menos até aqui assim, né? Ó, até essa região, tá? E aí a primeira parte que interessa aqui para a gente de fato é o canal auditivo. Então, vocês estão vendo aí pelo GIF, a onda sonora chega aqui, aí a orelha externa dá uma compactada, né? Nessa onda sonora e transmite para dentro aqui do canal. Aí essa onda já compactada se propaga aqui por dentro do canal e toca esse órgãozinho aqui, ó, número 2, que é nada mais nada menos que o tímpano, tá? O tímpano então transmite essa vibração para o órgãozinho 3 aqui, que é um ossículo, né? É um dos ossículos extremamente importantes aí do aparelho auditivo humano, que é o martelo, tá? Do martelo passamos para a bigorna, da bigorna para o estribo, né? São os 3 ossículos que ficam aqui nessa parte alaranjada, né? Que é a tromba de Eustáquio, tá? Mas antes de chegar nela, a gente passa aqui, ó, por esse órgãozinho aqui, ó, ovalado, tá? Que é a chamada janela oval, tá bom? Então, todos esses caras aqui ficam dentro da tromba de Eustáquio, daí da janela oval, a gente faz a transmissão da onda, ó, tá vendo aqui a ondazinha? Para esta região aqui, ó, espiralada, tá? Então, esse número 8 aí é a clóquea e lá o número 9 é o nervo auditivo, para onde a mensagem é enviada, né? Para onde a onda chega e aí sim a gente consegue enviar essa mensagem para o cérebro. É muito importante, um dado aí que a gente vai estudar nos próximos slides, é que esse caminho todo aqui que o som faz, essa transmissão toda, né? Essa passagem toda do som, ela dura mais ou menos aí 1/10 de segundo, 0,1 segundo, que vai ser chamado aí de persistência auditiva. Já já vamos falar desse carinha aí. Na sequência, começamos a discutir a primeira qualidade fisiológica do som. Primeira, não necessariamente nessa ordem, né? A primeira nesta aula, que é a altura, tá? Então aqui é bem importante a gente ter cuidado, porque no dia a dia nós cometemos erros, né? Uma espécie de licença poética com a altura. Então, quando você quer reclamar com alguém, por exemplo, que determinado som está te incomodando, daí você vai lá e fala: poxa, o som está muito alto aí, né? Será que você poderia abaixar, por favor? Normalmente esse alto é empregado de maneira errada, né? Você não está querendo dizer que o som está com uma frequência específica que está te incomodando, que o som está muito agudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a altura é a qualidade pela qual a gente pode diferenciar a frequência de determinado som em grave e agudo. Então, sons mais altos são sons mais agudos e sons mais graves são sons mais baixos. Então, alto e baixo diferencia para a gente o som agudo, né? Em geral a gente fala que é fino, e o som grave, que em geral a gente fala que é grosso. Tá? Esses termos fino e grosso também são expressões consagradas aí que a gente consegue entender no dia a dia, mas que na realidade não fazem tanto sentido assim. Tá? Então, voltando para o que eu estava falando, é empregado de maneira errada a ideia de que, poxa, está muito alto o som, você pode baixar um pouco. Então, a ideia é que a pessoa aumente os graves. É isso que você deseja? Não, né? Você está falando, na verdade, de uma outra qualidade fisiológica
que é a intensidade, que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, nós podemos dizer que quanto menor a altura, mais grave é o som. Naturalmente, quanto maior a altura, mais agudo é o som. Na sequência, vamos definir um termo bastante importante, que é o intervalo, tá? Então, denominamos intervalo entre dois sons, cujas frequências são F1 e F2, de tal maneira que F1 seja menor ou igual a F2, tá? Como a razãozinha entre F2 e F1, tá? Então, o intervalo é a frequência maior dividida pela frequência menor. Você tem lá dois sons quaisquer com frequências conhecidas. Quando você pega a frequência maior e divide pela frequência menor, você tem aquilo que a gente chama de intervalo, tá? Os intervalos aí mais comuns, os intervalos que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer um pouco, tem que ter uma certa familiaridade, são os intervalos iguais a 1. Então, no caso, a frequência 2 tem que ser igual à frequência 1. Esse intervalo aí é chamado de uníssono, né? Então, se a gente tem dois sons com a mesma frequência e esses sons estão sendo emitidos simultaneamente, nós dizemos que esses sons estão em uníssono, tá? E o intervalo igual a 2, que é o chamado de oitava. Então, se você tem a frequência 2 como sendo o dobro da frequência 1, então a gente diz que a frequência 2 está uma oitava acima da frequência 1, tá? Esse aí é o termo que a gente usa, beleza? Alguns intervalos notáveis aí, só a título de exemplo. A gente tem o 9 oitavos, que é o chamado tom maior, o 10 nonos, que é o chamado tom menor. A gente tem o 25, 24 avos, que é o chamado sustenido. A gente vai ter também o semitom, que vai aparecer num exemplo aí, tá bom? Mas, obviamente, esses intervalos específicos, né, 9 oitavos, 10 nonos, 25, 24 avos, pensando-se aí em vestibulares, em Enem, eles não são necessários a gente saber se algum problema, algum exercício em torno disso cai nas provas, então o intervalo é dado. Uma das frequências, por exemplo, também é dada, e aí o exercício vai pedir a outra frequência. De modo que é importante que nós saibamos o que é o intervalo, o que é o I, tá? Frequência maior dividido pela frequência menor. Isso é importante aqui nesse momento. Tenho aqui um exemplinho para mostrar para vocês. Então, tem um piano aqui e a tecla Dó, tá? Uma das teclas Dó do piano. Daí a gente vai ter na sequência as teclas, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí aparece o Dó de novo, tá? Então, o Dó que está acima, né, do Dó anterior, nós dizemos que está uma oitava acima, tá? Então, se a frequência desse Dó aqui é X, a gente pode dizer que a frequência desse Dó, que está uma oitava acima, é 2x, tá bom? Essa é a ideia aí, só para dar uma ilustrada. A próxima qualidade fisiológica é a intensidade. Essa sim agora ligada ao volume, né, ligada à força, podemos dizer assim, do som, né, ligada à amplitude. Então, é a qualidade que nos permite distinguir, né, diferenciar sons fracos, né, sons pouco energéticos, de sons fortes, sons muito energéticos. Né, no formatinho ali da onda transversal, que é mais fácil de ver, é o equivalente à amplitude. Tá? Então, mais amplitude são sons com mais energia, beleza? Essa intensidade é medida por uma formulinha, é calculada por uma formulinha. Energia dividido por área, tempo. Acontece, galera, que energia por tempo nós conhecemos já relativamente bem, né? Já vimos algumas vezes aí na física. Energia por tempo é potência, tá? Então, a gente tem que, na verdade, a formulinha para o cálculo da intensidade, no nosso caso aqui, a intensidade sonora, é a potência dividido pela área. Sabemos que potência no sistema internacional é dada em watt e área no mesmo sistema é dada em metro quadrado. Portanto, teremos aqui a intensidade medida em watt por metro quadrado. Maravilha? Quero mostrar para vocês aqui uma coisa importante em relação à área, né? Essas áreas aí que vão aparecer em exercícios, que é o seguinte: a onda sonora, assim como a onda luminosa, por exemplo, são ondas esféricas, né? Quando elas são emitidas, né? Quando elas são criadas, digamos assim, né? Quando elas são geradas, elas se movimentam em todas as direções. De modo que quando você pega uma distância específica que ela se locomoveu, então a onda ela forma uma esfera, né? Ela forma uma casca. Normalmente, quando a gente tem feito as aulas aí de ondulatória, nós temos simbolizado na tela, assim como você vê nos livros, você pode desenhar no seu caderno, essa onda sonora como sendo circular.
né? No plano, realmente, ela parece circunferências, mas, na verdade, ela é esférica, né? Ela se movimenta para todas as direções, tá? E aí vem uma coisa importante, né, gente? Todo mundo precisa lembrar que a área da superfície, né, a área da casca da esfera, é dada por 4πr². Ora, 4 é uma constante e π também, né? Se a gente considerar aí o π mais ou menos 3,14, então esse 4π aqui nos dá uma constante de 12,5, 2,56, alguma coisa desse tipo. Tá? Conclusão importante é que a área ela vai depender mais fortemente do quadrado do raio, sendo que o raio, na verdade, é a distância que a onda se locomoveu desde o instante que ela foi gerada. E aí tem uma outra figura para mostrar aqui para vocês que é bem legal, né? Então você tem uma onda sendo gerada aqui, pode ser uma onda sonora mesmo, né, como é o tema das nossas aulas aqui nesse momento, ou pode ser uma onda luminosa, tá? E aí você tem uma certa região aqui que você vai delimitar para medir a área que essa onda varreu, né, que essa onda conseguiu tocar, digamos assim, numa certa distância, né, num certo tempo que é correspondente aí a uma certa distância, uma vez que essa onda tem uma certa velocidade, tá? Então, na distância r, ó, tá? Numa distância equivalente a r, talvez r de raio, onde nós teríamos uma esfera por aqui assim, ó, tá? Eu vou marcar aqui que essa onda ela conseguiu varrer essa área aqui, ó, esse retangulinho, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que se a gente der continuidade aqui nos raios extremos, né, ó, quando a onda tiver percorrido uma distância 2r, né, ou seja, quando a distância dobrar, né, tiver ido de r para 2r, a área que ela varreu aqui não dobrou, mas sim quadruplicou. Isso porque essa área depende do quadrado do raio. Tá? Então, se o raio vira 2r, a área vai ser 4π vezes, entre parênteses, 2r ao quadrado. Só que 2r ao quadrado é 4r². E isso mostra que a área que era 4πr², agora é 4 vezes 4πr², ou seja, a área quadruplicou, como nós podemos ver aqui na imagem. Tá? Se a distância triplicar, se a gente for para 3r, então você vai ter uma esfera aqui cujo raio é 3r, né? Uma esfera bem maior zona. Como vocês podem ver na figura, a área varrida aqui não é equivalente a 3 retangulinhos. Ela é equivalente a 9 retangulinhos. Isso porque se o R virar 3R, então esses 3R todos juntos vão ao quadrado, e 3R ao quadrado dá 9R². Então você vai ter 9 vezes 4πr², né? Passando esse 9 ali para frente, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Aí você fala, Epif, entendi. Então, se for 4R, a área vai ficar 16 vezes maior. Se for 5R, 25 vezes maior e assim sucessivamente. Exatamente. Então, essa é uma coisa bastante importante para a gente entender, né? Que se a potência for fixa, né? A potência que a onda está sendo emitida for fixa, conforme a gente vai mudando a distância, né? A intensidade não vai mudando, né? Inversamente na mesma proporção. Do tipo, dobrou a distância, a intensidade diminui pela metade? Não. Quando você dobra a distância, o fato da área quadruplicar faz com que a intensidade diminua 4 vezes. Quando você triplica a distância, o fato da área nonoplicar faz com que a intensidade diminua 9 vezes e assim sucessivamente. Então isso aqui é bem legal, bem importante, né, para a gente conseguir pensar no que está acontecendo e não ficar caindo em tentações aí do senso comum, né? Claro que se você aplicar a formulinha com tranquilidade, né, usar a matemática a seu favor, então você vai acabar acertando os problemas aí que te forem solicitados, né? Mas também vale a pena dominar um pouco esses conceitos de maneira menos matematizada para poder pensar nos problemas da melhor maneira possível. Legal? Na sequência, gente, experimentalmente falando, foram determinados alguns valores para essa intensidade. Por exemplo, o limiar da audição, quer dizer, a menor intensidade que o nosso ouvido consegue captar. Qual é? Ela é por volta ali de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, vocês conseguem ver que é um número bem pequenininho, né, gente? 10 elevado a menos 12. Então, é 0, e aí vão ter 11 zeros consecutivos para depois aparecer um número.
diferente de zero, tá? Então, quer dizer, é bem pequenininho mesmo, né? A intensidade sonora mínima que nosso ouvido consegue pegar, né? Aquele cochicho ali muito, 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 muito pouco intenso, né? Muito suave, ele equivale ali a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E o limiar da dor, né? Digamos, o limite máximo que nosso ouvido pode captar, sem doer, né? Sem o tímpano dar aquela reclamada, vai ser de 10 elevado a zero. Todo mundo sabe que é igual a 1 watt por metro quadrado. Beleza? Acontece, galera, que olhando aí para esses dois números, a gente consegue imaginar que a quantidade de intensidades diferentes que nosso ouvido pode captar é absurdamente enorme, né? Desde 10 elevado a menos 12 até 10 elevado a zero, né? Então, isso aí é da ordem de 1 milhão de milhões de intensidades, né? Um negócio maluco, né? 1 trilhão de intensidades diferentes. Quer dizer, a quantidade de números diferentes aí que representariam as intensidades sonoras que o nosso ouvido recebe é muito grande. Então, decidiu-se, do ponto de vista matemático, tentar reduzir um pouquinho a quantidade desses números para a gente poder, digamos, comparar de maneira um pouco mais simples as intensidades em diversas situações do cotidiano. É o chamado nível sonoro. Então, a maneira que nós vamos usar, né, para determinar o nível sonoro, né, que na verdade é um modo de simplificar a quantidade de intensidades sonoras diferentes que nós temos, é feita com essa formulinha aí, ó. 10 elevado ao nível sonoro vai ser igual à intensidade sonora do local dividido pela intensidade sonora mínima, né, pelo limiar de audição. Se você notar bem, esse cara aqui, ele vai ser sempre 10 elevado a alguma coisa. E esse outro cara aqui, no sistema internacional, 10 elevado a menos 12, né, em condições normais, em que a gente tem o ar como meio e etc., né, as condições comuns aí do cotidiano, tá? Então aqui a gente vai ter sempre um 10 alguma coisa dividido por um 10 alguma coisa, que vai dar um 10 elevado a alguma outra coisa. Então, o nível sonoro ele vai ser representado exatamente por essa alguma coisa. Ah, Epifá, o nível sonoro vai ser representado simplesmente pelo expoente. Maravilha. Então, como aqui nós vamos, em geral, de 10 elevado a zero até 10 elevado a menos 12, então a gente vai ter como respostas possíveis aqui justamente o 12, o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e até mesmo o 0, né, no caso em que a gente está no limiar, né, da audição. Então, vocês veem, a gente tinha ali praticamente infinitas possibilidades para o cálculo da intensidade sonora, né, números que vão desde 0,11 zeros, para depois aparecer um número diferente de zero, né, que é o 10 elevado a menos 12, até o 1. Então, você tinha tudo ali no meio, né? 0,00015, 0,0000038, 0,3, tinha todos os números. Isso gerava uma gama muito grande, era difícil ficar comparando os sons quando a gente quisesse nessas condições. Agora, você tem números que vão de 0 até 12, basicamente. É claro que você pode ter números maiores que 12, mas aí você já está na casa das intensidades que causam dor, tá? Mas o básico do cotidiano vão ser números que vão de 0 até 12. Quer dizer, na verdade, essa expressão aqui, ela está mostrando que nós vamos pegar só o expoente dessa razão entre a intensidade sonora no local, onde eu estou medindo, e a intensidade sonora mínima que meu ouvido pode pegar. Quem está atento aí, né, quem domina um pouco de matemática, sabe que se eu quiser isolar esse beta aqui, eu tenho que aplicar dos dois lados aqui da minha igualdade a operação inversa da exponenciação. E qual é a operação inversa da exponenciação? O velho e bom logaritmo. Então, se eu aplicar aqui do lado esquerdo o log na base 10 de 10 elevado a beta, eu tenho beta, tá? Mas eu não posso aplicar essa técnica matemática só de um lado, eu preciso aplicar dos dois lados. Eu aplico do lado esquerdo log na base 10, então log na base 10 de 10 elevado a beta é beta, e lá do lado direito eu tenho log na base 10 de i sobre I0. É assim que eu consigo descobrir esse beta, tá? Então essa aqui é a nossa formulinha para o cálculo do nível sonoro, beleza? Esse beta, gente, é medido numa unidade que é conhecida como Bell, né? Quem é o Bell? O
Bell é homenagem a Graham Bell, tá? O inventor aí, né, do telefone. Legal? Bom, mas aí a gente tem agora, a gente tinha, né, antes, praticamente infinitas possibilidades para medir a intensidade sonora. Com a criação do nível sonoro, a gente passa a ter basicamente 12 possibilidades. Claro, né? Repetindo, nós temos mais do que 12, mas dentro do limiar da dor e o limiar da audição, né, nesse intervalo entre o mínimo que eu posso ouvir e começar a sentir dor, eu vou ter agora, por essa expressão, 12 valores. Então, decide-se fazer o seguinte: se eu dividir aqui o beta por 10, então eu consigo ampliar o número de valores. Né? Ao invés de agora eu fazer a medição em Bell, eu passo a fazer a medição na 10ª parte do Bell, que vai ser chamado de decibel. Tá? Então, esse dezinho que apareceria no denominador aqui, né, ó, embaixo aqui do Bell, ele vai passar lá para o outro lado, né, multiplicando. Né? Na verdade, nós vamos multiplicar os dois lados por 10, e aí a gente tem uma formulinha aqui, onde o beta é medido em decibel, 10ª parte do Bell. E é essa unidade aí que vocês provavelmente já devem ter ouvido. Então, eu tenho aqui para vocês alguns casos. Ó, o limiar da audição é o 0, é o sussurrinho, né, quando eu estou começando a ouvir, né? Aí uma conversa baixa. Aqui, por exemplo, a sala de aula, né, uma conversa alta, quando os alunos não estão em atenção total, né, quando eles estão, por exemplo, em algum momento ali de mais descontração, se preparando para fazer algum exercício, ou enfim, estão naquele momento de finzinho da aula, que o professor já acabou o conteúdo, e aí já começa um barulho um pouquinho maior ali, 60 decibéis, ó. Uma britadeira, por exemplo, né, 90 decibéis, show de rock, 110 decibéis, né, ó, se aproxima muito já do limiar da dor. Aí um foguete, né, explosão nuclear, esses daqui já ultrapassam bastante o limiar da dor. E a última característica fisiológica é o timbre. Né? Então, digamos agora que nós tenhamos dois sons cujas frequências são iguais e cuja intensidade sonora também sejam iguais. Né? Então, é comum, né, você, numa sala de aula, por exemplo, você tem 20, 30, 40 alunos, é comum que você tenha 2, 3, 4, alguns alunos, ainda mais nessa fase aí final da adolescência, partindo já para a fase adulta, com vozes de frequências muito próximas, ou até mesmo iguais. Né? E essas pessoas também, no dia a dia, elas conversam com intensidades similares, né? Elas emitem sons com intensidades similares. Então, como é que a gente mesmo assim consegue distinguir a voz de um da voz do outro, né? Ou a voz de uma da voz da outra? A gente consegue distinguir porque os sons, além de ter frequência e intensidade, eles têm o timbre, e o timbre está ligado ao formato da onda. O formato da onda está ligado a todo o caminho que esse som percorre, desde o momento em que ele é emitido lá pelos pulmões, daí ele passa aqui, né, passa pelo diafragma, então você tem um esquema que você aprendeu a fazer de abertura e fechamento do diafragma, daí ele passa por todo o sistema respiratório aqui, vai lá para a sua boca, né, passa pelas cavidades da sua boca, ele passeia ali, quando ele sai da sua boca e ele dá aquela porrada nas moléculas de ar, ele tem uma porrada específica. E essa especificidade gera um formato da onda. Esse formato é chamado de timbre. Tá? Então, essa é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir dois sons que têm a mesma frequência e a mesma intensidade. Tá ligado diretamente ao formato. Então, isso que me faz, por exemplo, distinguir uma flauta de um violino. Ainda que os dois, né, estejam em uníssono, estejam com intervalo igual a 1, ou seja, emitindo a mesma frequência. Então, tem aqui uma tabela, ó, que é bem legal. Aqui o diapasão, né, aquele equipamento usado para afinar instrumentos musicais. Então, ele está emitindo uma onda aqui bem bonitinha, ó, redondinha. Aqui tem uma flauta, ó, uma onda também mais ou menos bonitinha. O violino já é uma onda bem estranhinha, né, ó, toda cheia de peculiaridades. Aqui a voz humana, emitindo a letra A, por exemplo. Uma clarineta. Então, para quem já ouviu um violino e uma flauta, quando esses sons são emitidos, sabe reconhecer. Claro, não adianta você levar o violino numa região, numa tribo, por exemplo, indígena, sei lá, em que nunca ninguém ouviu um violino. Não que nas tribos indígenas, hoje em dia, possam ter necessariamente pessoas que nunca ouviram um violino, mas digamos que você ache uma tribo dessas que as pessoas nunca ouviram um violino, e aí você emite o som do violino sem as pessoas verem o instrumento. É claro que as pessoas não vão ligar esse som ao som de um violino,
Então, para quem conhece o som de um violino e o som de uma flauta, consegue distinguir esses sons, ainda que eles estejam emitindo a mesma frequência, por conta do timbre. Assim como você consegue distinguir as vozes das pessoas que você conhece por conta do timbre também. Então, uma característica fisiológica bem interessante, bem bacana. Vamos lá fazer alguns exemplos, então? Então, exemplo 1. O semitom corresponde a um intervalo I igual a 16 quinzeavos. Se a frequência da nota Lá central, que é o Lá4, ou também simbolizado simplesmente por A4, o pessoal que gosta de tocar instrumentos aí e tenta acompanhar cifras, né? Essa letra A é bastante usada nas cifras lá para representar a nota Lá, tá? Então, essa frequência aí do Lá central é de 440 Hz, também conhecido como Lá fundamental. Qual será a frequência desta nota semitonada abaixo? Legal. Então, a gente vai escrever que o intervalo é F2 sobre F1, lembrando que F2 tem que ser maior ou igual a F1. Portanto, o cara que aparece no numerador tem que ser maior ou igual ao cara que aparece no denominador. O problema está nos pedindo a frequência desta nota lá semitonada para baixo. Então, esses 440 Hz certamente são o F2. São a nota lá de frequência mais alta. Então, basta substituir o I por 16 quinzeavos, 440 no F2 e o F1, que vai ser a nota Lá 4 semitonada, eu simbolizei por A4S, fica ali no denominador. E aí é só fazer a continha, né, gente? Encontramos ali que a nota Lá semitonada para baixo tem frequência de 412,5 Hz. Segundo exemplo, num show de rock, os fãs podem ficar submetidos a uma intensidade sonora I igual a 10 elevado a menos 1 watts por metro quadrado. Sabendo que I0 igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado é a menor intensidade sonora audível, determine o nível sonoro do som ouvido pelos fãs. Então vamos lá, vamos escrever aqui a formulinha do nível sonoro, e aí você tem duas maneiras distintas de escrever essa formulinha. Se você escrever com esse 10 aqui na frente do log, então você precisa lembrar que você está calculando o nível sonoro em decibéis, porque é como se esse 10 estivesse aqui embaixo, né, dividindo o beta. Beleza? Se você escrever a formulinha sem esse 10 aqui, tá? Então você está calculando o nível sonoro em béis. Beleza? Tranquilinho? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos simplesmente substituir os valores de I, que é a intensidade sonora lá no show de rock, e de I0 pelos valores dados aí no enunciado. E agora fazemos essa conta aqui com cuidado. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 12 dá 10 a 11. Lembra? Mantém a base, subtrai os expoentes. Então, menos 1 menos menos 12 é o mesmo que menos 1 mais 12, que é igual a 11. Tá? E aí, log na base 10 de 10 elevado a 11 é igual a 11. Tá? Então, o nosso beta, né, o nosso nível sonoro, é esse 10 aqui, vezes o resultado disso, que é 11, 10 vezes 11, 110 decibéis. Exemplo 3. Numa estação do metrô, os passageiros, durante a chegada da composição, trem, né, ficam submetidos a uma intensidade sonora I de 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Sabendo que I0 igual a 10 elevado a menos 16 watts por centímetro quadrado é a menor intensidade sonora audível, determine o nível sonoro do som ouvido por eles. Eu acho que você que está atento aí a essa aula já prestou atenção que aqui temos watt por metro quadrado e aqui temos watt por centímetro quadrado. Portanto, na hora de operar, eu não posso usar esses dois caras desta maneira porque eles estão com unidades diferentes, tá? Lembro para vocês que cada metro quadrado é, na verdade, um quadrado cujo lado é de 1 metro por 1 metro ou 100 centímetros por 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado tem 100 vezes 100 centímetros quadrados, 10 mil centímetros quadrados. Se eu quisesse transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu deveria multiplicar o meu número por 10 mil, por 10 elevado à quarta. Como eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, então eu devo dividir o meu número por 10 mil. Dividir por 10 à quarta é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 4.
Maravilha? Então vai aparecer aqui embaixo um 10 a menos 4. Então eu vou ter 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 4. Já que eu, para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tive que acrescentar um 10 a menos 4. E 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a menos 12, que é o mesmo número que a gente acabou de usar no exemplo 2 e que também vimos na teoria. Beleza? Então vamos lá, escrevi a formulinha aqui, destaquei ali o centímetro quadrado, fiz a transformação para metro quadrado, tá? Então, dividi por 10 a menos 4, bonitinho. E agora é fazer conta, né, gente? 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 12 dá 10 a décima. E aí o log na base 10 de 10 elevado a décima é igual a 10, que é esse expoentezinho aqui. Ficamos, então, com o nível sonoro igual a 10 vezes 10, que é 100 decibéis. Para o exemplo 4, nós temos um casinho aí invertido em relação aos exemplos 2 ou 3, né? Vamos lá? Um estudante, após assistir a uma aula de física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala de sua casa quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora era intenso. Um aplicativo de celular que simula um decibelímetro, né, um medidor de decibéis, revelou que o nível sonoro era de 90 decibéis. Sabendo que a intensidade mínima que corresponde ao limiar da audição humana corresponde a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, determine, também em watts por metro quadrado, a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Vamos lá? Escrever a formulinha. De novo, se você colocar o 10 aqui, você estará medindo em decibel. Se você não colocar o 10 aqui, você estará medindo em bel. Nesse caso, como foi dado o nível sonoro em decibéis, é adequado que a gente coloque o 10 aqui, tá? Então, substituindo, encontrei essa expressão, vou dividir tudo por 10, quando eu dividir tudo por 10, esse 10 aqui cancela, e aparece lá do outro lado um 90 dividido por 10, que nós sabemos que é 9. E agora a definição, né, gente? Log de I sobre 10 a menos 12, na base 10 é igual a 9. Então, podemos dizer que 10 elevado a 9 é igual a I dividido por 10 elevado a menos 12. Agora você faz aquela famosa multiplicação em x, e aí o I fica 10 a nona vezes 10 a menos 12, que é 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Encerro essa aula por aqui. Lembro para vocês que essa é a parte 1 da aula 6. Na parte 2, nós vamos discutir propriedades das ondas sonoras, e aí a gente consegue encerrar a teoria dessa aula 6. Também lembro para vocês que há nessa aula 6 uma aula de exercícios, que é muito importante vocês assistirem para conseguir fixar, digamos assim, os principais conceitos. Beleza? Então, quem curtiu a aula, deixa um joinha aí, se inscreve no canal para receber as notificações de vídeos novos. Recomenda o canal, recomenda esse vídeo aqui para os amigos, para as pessoas que queiram aprender física. Beijo para todo mundo, fui!